Tanto é que hoje em dia, para um leigo, às vezes você fala que treina jiu-jitsu, eles imaginam que é aquele esporte que arranca sangue, É o quebra o braço. cara que sai com o pitbull na rua. Não é assim, entendeu? Não é assim. Não é mesmo? O esporte, eu acho que é um dos esportes que mais dá chance de defesa. A verdade é que eu tô muito fantasiado, né, gente? Ó, veja só, com essa touca do Hi My Names, pelo amor de Deus, se vocês soubessem quem é, olha só, pessoa especial também. Estamos aqui na Night Concava, a gente tá começando aqui nesse programa com esse rapaz, o Fábio. Depois a gente vai conhecer ele assim, com a ficha completa, o currículo, o tipo sanguíneo, a sua certidão, como é que chama aquele negócio lá? É o negócio cidadão, né? O cartão cidadão, o cara de socorro, essa cidade que está a 150 km em linha reta, eu sempre falo isso, não canso de falar. Hoje a gente vai estar falando de um assunto super sério, sabe por quê? Porque se a gente não falar sério, a gente apanha na rua. Mas é verdade, a gente apanha na rua. Sabe por quê? A gente está falando de jiu-jitsu, a comunidade do jiu-jitsu é uma comunidade enorme, incluindo esse rapaz. Eu não pertenço, eu respeito, eu estudei como leigo toda a história do jiu-jitsu em uma semana. Eu sempre gostei, sempre conversei com ele e, portanto, não é uma semana de estudo profundo, vamos dizer assim. E eu acabei caindo numa incógnita, num dilema, o qual diz: nego, filho da Xuxa, você vai ter que entrar no papo dos Gracie. Porque foram os caras que desenvolveram a coisa. Foi o tal do Maeda que trouxe, a gente vai entrar um pouco na história, não vai falar fundo, né, cara? Porque a história é super complicada, tem várias versões. Eu acabei assistindo documentários, li na internet. Usei os meus alunos fenomenais, principalmente aqueles da quarta, Mário Mantovani. Achei os textos, achei as explicações, o perfil dessas pessoas, e ele leu isso em inglês e pra gente aprender junto. Mas não vai ser em um episódio que a gente vai conseguir desbravar, entrar nesse assunto, porque esse assunto ele é longo, embora como o episódio do skate o assunto não seja tão longo, vamos dizer assim que o jiu-jitsu tem 3 vezes mais a história do skate. Ele vem dos samurais, eles vêm daquela época de 1868, quando o Japão estava sofrendo toda uma reforma militar, estava se ocidentalizando, recebendo algumas coisas da cultura ocidental. Os samurais se viram sem emprego, as famílias, porque eles eram famílias, era uma tradição, eles acabaram sendo contratados por pessoas ricas para poder defender toda a família, aquela coisa, e eles dividiram em funções. Olha, um está um especialista de espadas, o outro especialista de flecha e o outro em luta mão livre, o qual liderou o judô e mais o jiu-jitsu, por isso é complicadíssimo, pode dar muito comentário aí, muita crítica, portanto eu peço já agora, desde este momento, o meu profundo respeito à família Gracie, que trouxe o jiu-jitsu para o Brasil, o esporte, na minha opinião, mais popular dentro de todos os esportes, principalmente das artes marciais. Ele trouxe com a reputação dele, a personalidade que esse homem tinha, uma pessoa de um dinamismo sem igual, uma personalidade forte, super humana. Ele era muito legal com todo mundo, porque eu pesquisei, eu vi entrevista com ele. Ele gostava de ter filhos mesmo, ele teve muitos filhos. E todos os filhos, é uma tradição da família, não importa se é mulher ou não, tem que fazer jiu-jitsu, não importa o que vá fazer lá no futuro. Esse cara aqui entrou no jiu-jitsu ele hoje, quantos anos você tem? Esse é o Fábio, ele trabalha aí
numa administração Posto de combustível. de um posto de combustível e lá ele tem que fazer de tudo. Ele foi um skatista, portanto eu o conheci, foi por um acaso, depois a gente conta essa história, é muito bem interessante. Ele é uma personalidade, uma pessoa incrível, tem muito para falar para nós. Esse episódio era para ser sobre rapó, é sobre linguagem corporal. Vai acabar sendo mais sobre jiu-jitsu do que sobre isso, a gente pode até misturar um pouco. Você começou com que idade no jiu-jitsu, Fábio? Você hoje que tem quantos anos? Hoje, e no mês de novembro, eu vou estar completando 40 anos. Ó, por acaso, esse cara faz no mesmo dia que eu faço aniversário. Vai se fuder! Como que o cara vai e faz aniversário no mesmo dia, rapaz? Pra quem quiser trazer presente, é 7 de novembro, viu? São dois. São dois. presentes. E o melhor é o meu, obrigado. Então, a minha história foi assim, eu desde criança sempre gostei de praticar esporte. Desde, vamos falar aí, com 5 anos de idade, jogava futebol, comecei a andar de bicicleta, fazer manobra de bicicleta. Até que quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, eu comecei a andar de skate, que foi essa época aí que a gente se conheceu. Eu conheci ele, mas não conheci ele, porque eu não lembro, beleza? Conta aí pra mim. Andei de skate mais ou menos uns 3, 4 anos só, andei pouco tempo de skate. O skate foi mais o que? Uma paixão por aquilo que você viu? Nossa, é muito legal. Porque, veja só, todos os esportes são... é uma expressão corporal. E cada um tem o seu. Com certeza. O skate é um malabarismo com aquela tábua com rodas. Ou pode ser uma ginástica olímpica, não sei como você enxerga aquilo. O jiu-jitsu é uma expressão corporal e ele acaba ligando as pessoas, porque quando você aproxima duas pessoas, você acaba trazendo intimidade. Então eu acho que quando vocês da comunidade do jiu-jitsu, vocês atletas e amigos da academia, vocês têm uma intimidade como se fossem melhores amigos ou não, Carlos? Então aí só para dar continuidade, mas ao mesmo tempo não fugir do assunto. Obrigado. Aí tive aquela fase de musculação, entendeu? Fiz 11 anos de musculação e achava que sabia brigar. Eu estava forte, eu achava que se eu saísse na rua, eu podia pegar qualquer um e ia bater em qualquer um. Eu nunca fui de brigar na rua. Não gosto. Sou totalmente contra. Pago para não brigar. Mas o que é? Você querer se defender? Daí um certo tempo eu comecei a ganhar peso. Entendeu? Aí parei de treinar musculação, casei. Não, na verdade eu ganhei 35 quilos com a musculação. E quanto você tinha? 35 quilos. Cheguei, entrei na musculação com 56 quilos. Você foi para 85, é isso? 85, 87, no seu tamanho é bastante. Foi até mais, cheguei até 92 quilos. Quantos anos você tinha? Na época de musculação eu tinha 17 anos. Ô louco, 17 anos, você era um jovem. Você fez skate de que ano a que ano? Ai, o ano exato eu não lembro. Eu lembro que eu tinha na faixa ali de uns 14, 15 anos, que devia ser em 96, 97. Mais ou menos, né? Que eu sou de 82. E por que o skate mesmo? Já, pra gente não perder essa linha mesmo, você disse? Então a linha de raciocínio é o que? O esporte. Sempre amei esporte. Sempre esporte pratiquei. é a sua coisa, você não consegue ficar sem. Não gostei de ficar E sem. por que não? O porquê não? Porque assim eu adequei a uma filosofia que ela tem que fazer parte da vida. Do mesmo jeito que eu acordo, eu escovo o dente, eu tomo café, eu almoço, eu janto, eu tenho que praticar esporte. O esporte tem que estar... O esporte tem que estar enquadrado na sua rotina. Enquadrado na minha rotina. De todos os dias? Praticamente quase todos os dias. Se falta, você realmente se sente... Sente que está diferente ou não? Às vezes assim, quando eu falto é como se fosse um descanso para mim. Entendeu? Ah, tá. Que nem hoje eu não fui treinar. O descanso é importante? Também é importante, com certeza. Com certeza. Na musculação em si, 70% é alimentação, 20%, vamos dizer assim, o treino e 10% o descanso. Então o descanso entra como... O descanso é pouco aí parte nessa porcentagem. Que é isso, cara? Não tô descansando nada, pá. Vamos dormir mais. Vamos dormir mais. Vamos voltar lá ao jiu-jitsu.
Aí fui pegando mais idade. Ainda bem que a gente trouxe um cara aqui que sabe a linha do tempo. Ele sabe. Porque se fosse depender de mim, o podcast tem que parar a câmera agora. Casei com meus 29 anos. Você casou, não novo, você casou na idade, seria na sociedade correta. Aí praticamente fiquei 2 anos sem praticar merda nenhuma, esporte nenhum. Porque estava apaixonado e essa parte é dura, a gente não vai comentar. Pula. A gente não vai comentar. Pula essa parte. Para aí, é um tal de assistir Netflix e nem tinha Netflix. Olha só, olha a farra, nem tinha Netflix, man. Não tinha Netflix, Aí, você já viu o que aconteceu. Vamos lá, para não cortar a linha de raciocínio. Ainda bem Aí que você com tá 31 anos, comecei a treinar jiu-jitsu. Certo dia, na verdade, eu voltei para fazer musculação. Mas por quê? Quem que te levou ao jiu-jitsu? Na verdade, eu voltei a fazer musculação. E você viu os caras fazendo jiu-jitsu lá. Posso citar o nome da academia aqui, de Socorro ou não? Pode, porque não tem problema algum, a gente vai ser televisionado pro Brasil inteiro. Aí praticamente Os caras vão se derreter. É verdade. eu voltei a treinar na Equipe 7, que é uma academia que foi a primeira academia que eu pisei. Eu lembro até o dia, foi 23 de setembro de 99. Quantos anos Primeiro dia eles que eu- existem, eles? Sabe? Desde 98, então, praticamente. Fazia um ano que tinha academia. Coisa de eles- 24, 25 anos aí, Ah, olha de só. academia. Eu achava que eles eram mais velhos, porque a gente tem essa percepção, né? Aí o que acontece? Quando eu voltei para fazer musculação, eu encontrei um amigo meu, que era camarada de rua, entendeu? Que a gente trocava ideia, que foi o Everton Galvão, o Boca. Ele já fazia jiu-jitsu? Não sabia que ele fazia jiu-jitsu. Você não sabia, Não isso, sabia. mas ele fazia. Fui lá para treinar Ele musculação. fazia. Ele Fui lá fazia. fui lá para treinar Quantos musculação. anos ele tem em relação a você? Hoje ele deve ter uns 31, 32 anos. É uns 8 anos. Ele é mais 7, novo. Mais novo. Então quando você encontrou ele, era um molecão. Molecão. Mas ele estava fazendo jiu-jitsu. Tá. E Aí o foi que você interessante. sentiu de diferente nele que te atraiu ao jiu-jitsu? Porque Então, isso que é interessante. Porque o Olha o jiu-jitsu... interessante da história. Cheguei lá na Equipe 7 para fazer musculação. Aí ele falou assim para mim, eu vou mostrar a academia para você, apresentar a academia. Aqui nessa parte de baixo é a área de musculação, que tinha Mas os calma aí, dava aparelhos, treino, alguma coisa? que tinha os aparelhos, tinha tudo. Ele era professor de musculação lá. Ah, tá. Aí ele falou, lá em cima, E na você parte com superior, 31, você 31 com anos. 31. 31 anos. Vamos se localizar. Eu também. Aí na parte Vocês de me cima, ajudam, hein? na Vocês parte me de ajudam, cima hein? ele falou assim, aqui tem o tatame, onde a gente realiza as lutas. Daí, ele Você falou- perguntou que luta. daí eu falei, que luta? Ele falou assim, jiu-jitsu. E eu sou Que professor de parra é essa jiu-jitsu. parra? Que parra é essa parra? Ele falou, eu sou professor de jiu-jitsu. Além da musculação, agora era 4 horas da tarde no Ele horário. era faixa o quê, Carlos, nesse Na tempo? época ele já era faixa marrom. Então o marrom E pode... hoje eu sou um faixa marrom. Olha a pergunta. O faixa marrom pode dar treino? Sim, ele é instrutor. A partir da faixa roxa. Ah, é? A partir da faixa roxa ele já é um instrutor. Mas por quê? O que justifica isso? É a habilidade técnica? Sim, com certeza. Para você ser um faixa roxa, você tem que ter pelo menos 4 anos de treino. E esses 4 anos de treino, o que eles ensinam a você? Tipo assim, existe um leque de manobras, eu não sei, no skate é manobra, como é que chama? De golpes, que você incorpora e você sabe de cor, é como se fosse um xadrez humano, qualquer posição que você tomar, você sabe como lidar com Com aquilo. certeza. É isso? Mas hoje, que nem assim, eu já estou numa etapa, numa fase da vida, uma fase da faixa em si, que eu vejo que não é porque, vamos por exemplo, uma pessoa entra a treinar jiu-jitsu hoje, treinou ali 3 meses, Certo. e dá certo dele finalizar um faixa azul. Ele começou como faixa branca. Quanto tempo leva da branca para azul Eu levei 1 ano e meio para trocar de faixa. Você acha que isso foi Fiquei muito 1 ano e pouco? meio. Não, acho que é um tempo legal. 1 ano e meio. Porque cada Mas você acabou de faixa. falar de uma pessoa que faz em 3 meses, o que acontece? Não, eu ia falar. Vamos pôr um exemplo. Ele entrou a treinar faz 3 meses. Ah, tá. Chega na hora da luta, ele finaliza lá um faixa azul. Pô, ele é um faixa branca, ele começou faz 3 meses. Mas não é por causa disso que o faixa azul não é faixa azul. Ele treinou ali 2 anos, 2 anos e meio, entendeu?
É O que faixa deu azul certo fica- de o faixa- acontecer de um faixa branca finalizar. Qual que é a próxima faixa a partir da azul? Primeiro é a branca, Certo. e a faixa branca são 4 graus. Ah, tem graus. Tem grau. E ela marca assim? na Seria, faixa? a gente brinca com isso, esparadrapo. Porque Cada vocês faixa colocam tem um realmente. esparadrapo. A gente não, o professor Ele- dá esse grau para você. Ele é autorizado. Você começou a treinar jiu-jitsu hoje. Daqui 6 meses vai ter graduação. Pô, peraí, o Thiago foi dedicado, não faltou, entendeu? Quando Obrigado. passa treino, ele faz as posições que o professor passa. Thanks. Ele tem disciplina, ele tem respeito. Eu sou foda mesmo. Então ele merece um grau, ele merece um grau na faixa. Cara, essa planta, puxa ela mais pra trás, por favor, cara. Então ele merece um grau na faixa. Entendeu? Porque ele treinou lá 6 meses, na faixa branca. Passou mais 6 meses, faz 1 ano que o Cava treina. Ele merece o 2º grau. Ah, leva tempo. Mais ou menos de 6 em 6 meses. Sim, leva tempo. Tem que ser respeitado esse tempo. E esses tempos, eles podem se encurtar ou se alongar? Pode se encurtar, pode se encurtar. O que seria encurtar? Uma pessoa tem um super talento? Encurtar, vamos pôr um exemplo lá. Eu praticamente fiquei 3 anos na faixa roxa. Mas vamos pôr que nem eu... Isso é ruim ou bom? Bom, é a faixa que mais cozinha, a gente fala. E quanto É a leva? faixa que demora, 3, 4 horas. Qual seria o tempo de cozimento do cara que ficou por mais tempo? Ô, o cara tá tipo poeta. Desculpa, hein? O mais tempo, no caso, vai dizer a frequência. Se eu sou um aluno que frequento todo o treino, todo dia, com certeza eu vou trocar mais rápido de faixa. Agora, se eu for uma vez por mês treinar, E você, qual aluno era? Qual aluno era? quando comecei, hoje, Quando começou... todo mundo é faixa branca. Todo mundo começa Não, eu na digo, faixa branca. você, o quão assíduo era? Ia todos os dias, cara? Ia. Todos O os dias. primeiro ano meu de faixa branca eu tive 2 O faltas. que te empolgou? O que o jiu-jitsu falou? Esse negócio é foda. Eu quero fazer isso pro resto da vida. Isso tá me fazendo bem. O que te fez? O que fez assim, hoje eu levo o jiu-jitsu como uma filosofia de vida. Ah, isso que eu vi estudando Como se jiu-jitsu. fosse uma Isso que eu religião vi para o mim. jiu-jitsu. É como se fosse uma Aliás, a religião. família Grace, tem uma época da vida deles que eles compraram um sítio em Teresópolis, eles levaram toda a família lá, tinha 35 crianças, o Carlos Grace, que era super próximo do seu irmão, o Hélio Grace, o mais novo, ele decidiu colocar uma dieta para todo mundo, tanto é que, o Hélio Gracie Era muito magro. viveu até os 96 anos e ele aos 89 anos, uma reportagem que eu assisti, uma entrevista, ele falou: eu não lembro quando eu fiquei doente. Isso acontece com você também? Você não lembra quando você ficou doente porque o jiu-jitsu Olha, traz isso? doente assim, de ficar de cama, não lembro mais a última vez. Então, esse é um dos É um dos benefícios. benefícios, com certeza. E quanto à autoestima, Cava, como é que você se sentiu? Então, aí, quando o primeiro dia que eu pisei no tatame, a primeira luta minha foi com esse meu amigo, o Everton Galvão, que ele foi meu professor até a faixa Você acha que roxa. ele pode vir aqui falar com nós também? Porque seria interessante. Pode, interessante. Né? Ele é um cara muito bom. Só que acima do conversa. Everton tem o nosso que a gente fala mestre, ele até não gosta que chame ele de mestre. Por que não? Que é o Urso, o Por professor. que não? Isso é humildade ou não? Humildade. Um pouco humildade e um pouco assim, para a pessoa ser um mestre mesmo, ele tem que ser um faixa vermelha, um faixa coral, tem que estar uma faixa bem acima A mesmo. gente, nós aqui Isso. estamos em Socorro. Existe alguma faixa vermelha ou coral Não. aqui? São poucos, pouquíssimos no Quem? Brasil. No Brasil? No Brasil. Então, São pouquíssimos. você diria que nas Porque o que capitais acontece? eles O cara estão- pegar ali uma faixa coral é 30 anos de jiu-jitsu. Uma faixa vermelha é 50 anos de jiu-jitsu. Mas dá 50 licença, anos de já. treinamento. Tem gente que não vive nem 40. É. Como é que vocês querem que chame nos 50? É Vocês muito estão tempo. de brincadeira com esse negócio de O cara vai chegar, vai jiu-jitsu. ficar velho, Os caras estão de brincadeira com esse vai negócio de ficar jiu-jitsu. levantar da cama e vai ser fácil. Não, tem que fazer um seguro de vida. Não, é demais, 50 anos para virar coral, Pra virar- porque é Pra por virar isso. uma faixa vermelha. Porque eu 50 anos só levando porrada. vi que a família Grace, eles até dieta alimentar eles tinham, eles têm até hoje, e toda a família leva isso como religioso.
Tipo, o que come, se a coisa fermenta ou não, o que vem depois, para não realmente atingir o corpo, para não debilitar o corpo, eles estarem sempre a 100%. Até uma coisa interessante que eu vou falar, mas eu vou falar curto, porque você sabe como são as pessoas. O Hélio Gracie dizia, se for para fazer filho, se for para fazer sexo, é para fazer filho, senão eu não faço. É verdade, ele disse que ele chegava nas mulheres e falavam, com todo respeito, ou sei lá... Respeito porque eu não tenho filho, né? Faz 17 anos que eu tô com a minha mulher, se não tenho filho. Porque ele respeitava muita coisa que o sexo, o coito, o que seja, desculpa quem se ofenda com isso, é para a reprodução. Era a filosofia dele. A alimentação era a filosofia dele. A regularidade dos treinos era a filosofia dele. Tanto é que nesse tempo de Teresópolis, diz que a população ao redor do lugar que ele estava, que eles compraram essa casa enorme, o Carlos Gracie resolveu colocar uma dieta. Ele fala sério, eles resolveram, vamos explorar o que é o melhor do ser humano, o que o ser humano pode ser melhor. Não é mesmo? Porque o jiu-jitsu ele explora isso, o melhor do ser humano, não é, cara? O melhor do ser humano. O melhor do ser humano. Eu desculpo qualquer coisa aqui, pelo amor de Deus, gente, aquilo que eu tenha falado, porque são assuntos delicados, realmente respeito à família, porque eu estou falando de uma família e uma família... Galera, essa família é a mais respeitada do mundo. Só o fato deles lançar... Você fala Gracie lá não sei aonde, eles sabem quem é. Eles lançaram o desafio na academia. Quem quiser ter o braço quebrado, vem aqui. Você pensa bem? Uhum. Isso há anos atrás, você desafiar o mundo. Você desafiar o mundo, cara. Entendeu? E se você assistir uns vídeos por lá no YouTube, lá, vai ter vídeo dele lutando com faixa preta de Kung Fu. Cara, você, quando chegou Entendeu? aqui, foi a única coisa que você falou, e eu posso falar aqui, a gente pode entrar nessa história. A história do Hélio Gracie. Ele era um cara franzino, ele não era um cara forte. Ele ficou forte de tanto treinar. Vendo os irmãos dele treinar. No começo ele nem treinava, de tão magro que ele era. Era muito ranzinzo. Do irmão dele, o Carson Gracie, que era o irmão mais velho dele, ele dava como se fosse, no dia de hoje, um personal trainer para um advogado. Ah, é? E certo dia o irmão dele não pôde ir. Daí de tanto ele assistir, ele acompanhar, ele atrasou isso. Ele atrasou. Ele não, aí ele passou, o Hélio Gracie foi lá e resolveu dar uma aula. Ah, tipo assim, Pra esse advogado, o meu irmão vai atrasar. Meu irmão tá atrasado, tudo bem se for eu? Porque ele se sentiu mal, né? Porque disse que ele tinha uma personalidade do caramba. Ele não levava desaforo pra casa. Não levava desaforo pra casa. Mas muito humano ao mesmo tempo. E ele deu aula pra esse cara, e depois no dia seguinte disse que o irmão veio dar aula, e o cara falou o quê? Que queria ter aula com o Hélio Gracie. Não é mesmo? E é muito engraçado, porque eu vi muitas entrevistas de pessoas famosas, porque eles... Porque num certo ponto da carreira, depois com os filhos, é uma história super comprida, a gente vai ter que falar em mais tempo, em mais episódios, o que for. O Rickson foi pro Japão e o Horion, cara, como que chama? Horion, Ryan, é tudo com R lá. E parece que essa filosofia do, não sei se eu posso falar de filosofia, esse costume de colocar R para dar mais força, porque a letra R tem muita força, vem do Carlos Gracie, que era o braço direito do Hélio, e os dois, não sabe se dizer, os dois eram braço direito, né, gente? E diz que, vamos pensar assim, o jiu-jitsu é duro, viu? É duro, sabe? Que vai longe a história. É duro, sabe por quê? Mas voltando pra mim, vamos falar de mim. Fala aí que eu tô com a coisa na cabeça, depois eu falo. Fala. Aí nesses 31 anos, voltei lá, fazer musculação, aí o Everton até falou pra mim que tal hora ele ia dar aula. Eu falei assim, eu posso estar nessa aula? Já falei ali, ele falou, pode. Curioso. Não tinha kimono, curioso. Não tinha kimono, você não foi tinha de camisetinha. Camiseta e ele com kimono, né? Kimono na faixa amarrada na cintura. Não, ele era o professor, né? Com quantos anos mesmo? Ele,
Ou eu? Eu, 31. Ele? Ele na época acho que devia ter uns 23. 23 anos, mais ou menos. É uma idade adulta já. É. Sim, sim. Começamos a luta. Certo. Marcou o relógio lá dentro. Ele foi o seu primeiro oponente? Meu primeiro oponente. Meu primeiro A oponente. Mitzi é assim. Quase quebrei o braço dela. Não, é o jiu-jitsu, né, gente? O cara deu um engasgagato na Mitzi. O cara deu um engasgagato na Mitzi. Sucesso. Ninguém percebeu. Aí o que acontece? Achava que eu era o cara, que eu era forte, que eu ia brigar, que eu ia, entendeu? Ia até superar ele. Surpreendeu seu amigo, né? Surpreender meu amigo, sendo professor. Certo. Você falou, deixa Cara, que eu vou eu mostrar acho pra que ele não agora foi- como a coisa funciona. Eu acho que não foi 30 segundos, eu tava com um palmo de língua pra fora. Parecia que eu ia infartar. Parecia que eu ia infartar. Diz que esse Hélio Gracie durou com um cara, foi uma das lutas mais longas da história, 3 horas e pouco. Você já ouviu falar dessa luta? Teve uma luta. Já Não sei ouviu se falar? chegou a 3 horas, mas foi um tempo bem longo. E ele tava com 42, o cara com 25, e ele aguentou o negócio, ninguém acredita como. Por mais de hora. Não é mesmo? Mais de hora. Daí o que acontece? Aí a partir daquele dia eu comecei a ver vídeo, falei, Você cara. apanhou, vamos resumir Apanhei, aqui. apanhei. O cara passou o negócio, gente, porque ele apanha e não fala. É do Não que eu apanhei, sim que eu apanho até hoje. Você pensa que acaba? Sério? O jiu-jitsu é É um um tal de esporte apanhar que... um dia após dia. O jiu-jitsu é um esporte que põe qualquer pessoa no lugar. Se você acha que você é o bom, você acha que você é o cara, pisou do tatame para dentro, praticamente sempre vai ter um que vai te superar. Sempre. Sempre vai ter um. Então vamos dizer. Hoje em dia eu luto com o meu mestre, com o meu professor da Urso. Cara, eu sinto tão frustrado, que parece que eu nunca nem treinei Eu jiu-jitsu. já ouvi falar que o urso é o mais foda aqui. O urso apanha às vezes ou não? Ah, no caso assim, ele tem uma história muito de 25 anos de jiu-jitsu. Então quando eu O luto cara é com o Hélio ele, Gracie de socorro. eu sei que ele dá É aquele o Hélio migué. Gracie socorrista. Eu sei que ele dá aquele migué. Ah, hoje finalizei o professor, só que eu sei que ele dá aquele Ah, migué. ele deu uma chance Isso, mais ou menos isso. para a pessoa se sentir. Essa é a coisa do jiu-jitsu, né? Porque diz que o Hélio Gracie, ele era um cara foda. E a filosofia dos Gracies é assim. Eu assisti entrevista com pessoas famosas, porque eles deram treino para pessoas famosas de Hollywood e tudo mais. A filosofia deles não é ver o negativo do movimento, não é ver o que a pessoa está errando, é o positivo, ó, faz isso melhor. Isso, com certeza. É isso? Então hoje eu já estou nessa etapa de que eu não que eu não ligue de ser finalizado, entendeu? Mas sim eu quero deixar um legado. Que se amanhã depois eu parar de treinar, os caras vão lembrar de mim. Você como falou tudo. Eu era um cara que sempre incentivava, sou um cara Ainda é. que sempre incentivo, E sempre será. sempre Pelo procuro jeito. passar tudo que eu aprendi. Sim. Que praticamente está indo para quase 9 anos de treino. 9. Quase 9 já. Você está em que faixa mesmo? Faixa marrom, 2 graus. Qual foi a que você mais curtiu ou você está olhando para preta? Parece mentira, deve ter uma pausa agora, mas a faixa que eu mais quis foi a faixa azul, E por que quê? é a segunda faixa. E por quê? Esses dias atrás eu estava comentando com o meu professor lá, o Urso, ele até achou engraçado. Ele tinha costume de tirar foto no final Acha do treino. engraçada? Uma pessoa Não. durona desse acha engraçado alguma coisa, gente? Escuta essa. Fala sério. Que a gente tem costume de quando acaba o treino tirar uma foto. Sempre, todo treino. Não é obrigação, não é sempre, Mas hoje com a modernidade... Sim. Aí ele tinha costume de tirar. Vai se fuder essa barra do Instagram! Isso é coisa deles! Desculpa aí, fala, continua. Aí assim, aí tirava foto, ele falava assim, branco ajoelhado na hora da foto e os graduados em pé. E eu ia tirar foto de joelho com a faixa branca, eu falava, cara, eu não quero ser uma faixa branca, meu. Eu quero tirar foto em pé, os Você caras. quer ficar em pé. Eu quero ser o cara. Eu não quero ficar de joelho ali Sim, na foto. joelho não vale, não é o que Entendeu? você quer. Daí como eu sempre gostei do esporte, Quanto tempo levou para chegar na faixa azul? na faixa azul foi 1 ano e meio. Calma aí, vamos voltar lá, eu sei que eu tô confuso. Quanto tempo leva para chegar na faixa azul, o mínimo e o máximo? Só isso, depois você continua. Mínimo 1 ano,
máximo eu já vi relato de 4, 5 anos. Ah, ele tá bem, Mas tá bem, daí é gente. claro Ele tá que bem, não- ele não tá, treina, né? ele tá apagando os outros. E Muito falando em bem, né? apagar os outros, esse negócio que você pode apagar os outros, Já paguei. já? Já paguei uma Essa era a pergunta. Muitas pessoas, Na época eu sem tava querer de ou faixa azul. sem querer ou querido? Sem querer querido. Sem querer querido. Na época eu tava de Ele é o faixa Chaves, azul. esse cara é o Chaves, hein, velho? Na época eu tava de faixa azul e ele era um faixa roxa. Esse meu amigo. Daí eu entrei. Olha lá o cara querendo contar vantagem, hein? Aí eu Deixa eu ver se entrei. tá gravando, pode falar, cara. Aí eu entrei em estrangulamento nele e ele não bateu. Não deu, né? A gente fala o bateu seria o quê? Dar os 3 tapinhas. Esse 3 tapinhas, que é? O rendimento da O luta? rendimento da luta. Ele fala, olha gente, acabou E eu aqui. entrei o estrangulamento nele e eu vi que ele não batia, só que ele tava de olho aberto, olhando pra mim. Uhum. Daí eu falei, mas não é possível, cara. Com toda a minha força ali no pescoço dele, ele Se não apertou bateu. de verdade. Daqui a pouco eu falei, eu vou soltar pra não ficar uma luta amarrada, né? E vou fazer outra coisa. Na hora que eu soltei, ele apagou, de olho aberto. Ah, sem querer. De Foi olho o aberto, primeiro, o cara foi o apagou. primeiro. Não, foi só isso que eu apaguei. Você tinha, Os outros você era quase azul. já apaguei, Você era azul. era azul. Porque sabe que teve uma luta aí com o Hélio Grace, o qual, eu não sei se foi o Kimura, que ele, não foi o Kimura, porque o Kimura parece que ganhou dele, mas foi o Kano, que era um cara que esses japoneses vieram aqui fazer um tour no Brasil, e o Grace, porque ele queria desafiar todo mundo. Sim. E o Grace, porque ele queria provar que a técnica dele... É superior. Ele já estava convencido que tinha diferencial. E esses caras vieram para aqui, ele falou, ele desafiou o Kimura, porque ele era o número 1 da coisa, tanto é que o pessoal confunde com judô, e que é o jiu-jitsu. E o Kimura falou assim, nego, eu vou dar para você o Kano, que é o segundo do mundo. Ele vai te finalizar da mesma forma, então vamos economizar meu tempo, que eu tô cansado. Eu fiz uma viagem, eu não sei como eu fazia naquela época. Então beleza, daí foi uma luta, o Hélio Grace finalizou e desmaiou esse cara. Apagou. O juiz falou não, ele falou, se eu continuar eu vou matar o cara, então solta ele, soltou, daí o juiz pegou o cara, eu vi a filmagem, ele pega o cara tá tipo com o corpo solto, ele ia matar o cara, mas ele estava sendo só esportivo. Daí depois ele foi lutar com o Kimura, não é isso? E com o Kimura, porque era um cara pesado, ele tinha mais de 30 ou 40 quilos a mais, não é mesmo, cara? Então, isso que é legal de jiu-jitsu, assim, cortando um pouquinho a linha de raciocínio, mas ao mesmo tudo, tempo... é nosso ao mesmo padrão, tempo, nosso padrão. O que acontece com esse esporte, ele dá chance do mais fraco superar o mais forte. Foi isso que o Mais Hélio Grace, pesado. foi isso que o Hélio Grace quis trazer, é isso, cara? Isso. Porque ele era um cara franzino. Sim. Ele foi ficando forte porque de tanto lutar ficou forte, né? Técnico também. E jiu-jitsu não é só força. É mais técnica do que força. Então você diz que o cara no começo fica forte e depois ele pode ter o físico que ele quiser porque ele sabe como aplicar a alavanca? Com certeza. Que Por foi- isso que hoje em dia, assim, o que eu passo para os faixa branca, para quem está começando, não tentar sempre ganhar na força. Que um dia a força acaba, um dia o cara vai ficar velho, meu. Por isso que a gente tem que lapidar o que é a técnica. Entendeu? Sim, Que amanhã depois, quando eu ficar fraco, eu tenho a técnica na mente. certo. E essa técnica, ela é cultivada, cara, é um dia a dia? Cultivada, ajustada, dia a dia. Dia Ajustada. a dia. Hoje eu já estou numa fase assim que eu percebo mais, eu procuro pegar detalhes. Se você, Muitos detalhes. se você fosse dar uma dica aqui, olha lá, vocês que querem começar no jiu-jitsu, se você fosse começar, recomendar alguém que vai começar agora, começa forte, todo dia, e depois você pode tomar o seu ritmo, é isso? Eu já sempre fui do tipo assim, de ter mais constância. Entendeu? Tudo na vida é assim, quanto mais constância você tiver, melhor é. A repetição A faz repetição é a mãe da retenção, né? o mestre. Uhum, Entendeu? Tudo que você repete todo dia, vai chegar uma hora que vai ficar automático. certo. Entendeu? Hoje em dia, para você andar, você não pensa.
Você não pensa, eu passo direita, esquerda, pé, entendeu? Jiu-jitsu é a mesma coisa. Tem que chegar uma hora que fica automático. E diz pra mim, a amizade, o vínculo, isso faz com que você, por exemplo, você vai pro seu trabalho e você chega lá e você lembra, meus amigos do jiu-jitsu É amigo pro resto da vida. me cobrem em qualquer situação. Isso te dá uma segurança para trabalhar, uma segurança. Você tá com a sua mulher, sua esposa, você vai em qualquer lugar, você sabe que não vai ter problema. Não vai ter problema. Uma que nem eu já falei, eu pago pra não brigar, entendeu? Então, se eu puder evitar olha briga, que ótimo, já olha é. que ótimo esse assunto. Então, as pessoas que fazem arte marcial, porque na história da humanidade, pelo que eu estava vendo, sempre houve cerveja, sempre houve cachaça. o Bêbado. tal da luta livre, que seria o wrestling americano. Em todas as culturas, tem até na nossa cultura aqui dos índios, aquela pegação, aquela coisa de tentar vencer um ou outro, nem que fosse esportivamente. Isso que você falou também de pegação é engraçado. Tem muito amigo meu que tira uma, né? Ah, vai lá agarrar homem. Só que, É o cara, ciúmes. É verdade. Quando você passa, E sabe o que é isso? É relacionamento. Sabe o que tem que fazer? Tem que ir na parra do psicólogo. No terapeuta. Não é verdade? aí o que Pra falar um comentário desse, vai lá no terapeuta. Fala aí, desculpa aí. se ele acha que é agarrar homem, vai lá dentro do tatame. Vai lá sentir a agarração. Vê se ele aguenta a agarração. Vê se ele aguenta a agarração. Vê se ele vai bem na agarração, né, cara? Daí o que eu falo assim do respeito que você adquire dentro do tatame. Você sabe que se eu pegar seu pescoço para te estrangular, você deu 1, 2, 3 tapinhas, parou. Olha só uma É coisa. esse respeito que é adquirido, Eu entendeu? tive que lançar até meu corpo avante. A sua vida está na minha mão ali. Então se eu peguei no seu pescoço, você sabe que a partir do momento que você bateu, eu vou soltar. Esse respeito, Olha só, que é uma vocês estão das cuidados coisas aqui, vocês se primordial. fuderam, vocês se fuderam. Eu acabei de enxergar uma coisa aqui que eu espero que eu enxergue agora e lembre. Importante que eu lembre, porque pode ser que eu esqueça a qualquer momento. O jiu-jitsu é uma lição de sociedade, de comportamento. Filosofia de vida. Ah, mas por quê? O que tem a ver filosofia de vida? Estou no tatame, estou lutando com você, tentando te derrubar para o lado esquerdo. Não consigo, eu vou tentar para o lado direito. Não consigo, eu vou te puxar. Não consigo, eu vou te empurrar. Não consigo, eu vou tentar jogar você por cima. Então é achar a solução do problema, é isso? Com certeza. Então Aí- quem faz jiu-jitsu na vida pessoal acha soluções mais fáceis ou Com não? certeza, com certeza. Porque aquilo lá foi uma simulação da vida real, Da vida real. de alguma forma. O que acontece hoje em dia, se eu vejo um problema, eu não olho só desse lado. Não olho só do lado direito. Vou olhar do meu lado esquerdo, para baixo, para cima. De um jeito ele tem que desculpa dar aí. a solução. Ele tem que dar a solução. Vamos ter que levar esse livro aqui porque o cara é foda, o cara mostrou que o jiu-jitsu é foda, é uma cultura, é uma filosofia de vida. Filosofia de vida. Que leva a pessoa a ser melhor, uma pessoa que respeita a outra de forma honesta e humana, é isso? Humana, com certeza. Joguei o livro errado aí, velho. Não fez aquele efeito fenomenal que ele tá acostumado. Mas se ferrar. Outra Com todo coisa respeito. também, que hoje em dia, assim, aprende a não desmerecer ninguém. Não é porque o cara é mais fraco, é mais baixo, que você é superior a E ele. foi o Hélio que mostrou isso, não é? Jamais. Às vezes você sai Porque na ele rua, enfrentou os maiores. até um cara briguento. Ele enfrentou o Kimura. E eu assisti uma entrevista com, acho que o filho dele, o neto dele, que ele pergunta, mas vô, pai, como é que é? Você foi lá pagar um negócio e falou, eu sabia que eu podia perder, que provavelmente eu iria perder. Mas eu fui.
O cara é guerreiro. A questão do perder... Ou tipo assim, olha, estamos na guerra, a gente vai, perder ou ganhar, a gente vai no negócio. E ele tinha essa postura. Eu vou... E diz que quando ele recebeu uma derrota do Kimura, foi onde ele cresceu, porque diz que no dia seguinte tinha 120 novos alunos na academia dele. Por quê? O cara foi macho, ele foi foda, ele foi lá e enfrentou os caras. 70% da derrota tá aqui. E por quê? Psicológico. Se você olhar pra mim e falar assim, vamos pôr uma situação de luta, eu apanho do Fábio. Você já apanhou, você já perdeu, antes da gente começar a luta. Então existe um jogo psicológico. Psicológico, com certeza. Se você põe na sua cabeça e fala, o Fábio é 20 quilos mais pesado que eu, ele treina... Não, mas eu vou lá e eu quero acabar com ele, meu. Eu vou lá e vou finalizar ele. Já igualou ali, ó. Uhum. Aí o que eu levo pra vida? A gente é o que pensa. Se eu pensar que eu sou um merda, que eu sou um fracassado, eu vou ser um fracassado. Se eu pensar que eu posso, eu consigo, eu vou conseguir, eu consigo. Uhum. Aí entra muita lei da atração também, que eu acredito, entendeu? Ah, é aquilo que você pensa, você atrai. Você é, com certeza. Com certeza. Ó, galera, é complicado, sabe por quê? É um assunto delicado. Às vezes as pessoas podem ver levando para um lado, sei lá. Mas sabe o que é? E eu tava vendo isso. A história do jiu-jitsu, das pessoas que se uniram no jiu-jitsu, são pessoas que tiveram dificuldades de bullying, pessoas tentando se aproveitar deles, e eles procuraram ajuda, eles falaram, e diz que esse Hélio Gracie era o foda, porque diz que até alguns alunos dele saíam lá da academia, às vezes os amigos perguntavam, você foi num psicólogo? Não, eu estive com o Hélio Gracie. Porque o cara só colocava para frente, colocava para cima. E isso que o jiu-jitsu prega, cara? Com certeza. Se eu já pisar desanimado no tatame, que quando eu piso no tatame eu já zero os problemas, eu esqueço do mundo. Você é o... Tô ali dentro do tatame e eu não penso em nada mais. Muito bom isso. E outra coisa que eu ouvi. Diz que quando entra no tatame, não importa se é piloto de avião, não importa se você é empresário, dono das empresas X e Y. Desde um catador de latinha, um gari, sei lá, quem quer que for que seja, um médico, um advogado, pisou do tatame para dentro, é todo mundo igual. Todo mundo tem aquele respeito, aquela disciplina, entendeu? Evidentemente é isso que eu vejo. Desde o respeito até, vamos por um exemplo, que nem eu falei, quando pisa no tatame, sempre procurar cumprimentar o mais graduado primeiro. Ah, calma aí. Olha outra lição que ensina. Eu vejo muitas famílias, às vezes as crianças e tal, têm vergonha de cumprimentar as pessoas da qual eles entraram na casa. Não é porque eles são mal educados, eles estão com vergonha, são tímidos. Então o jiu-jitsu ajuda até você... Desinibir. Exato. O cara que é desinibido, falou tudo, hein, ele tem que ir lá cumprimentar um por um, desde o faixa preta, o faixa marrom, o faixa roxa, o faixa azul e depois o faixa branca. Sempre existe o cumprimento. Sempre existe o cumprimento. Olho no olho ou não? Olho no olho. Porque assim, os franceses dizem, quando você brinda o vinho, tem que olhar no olho. Se não olhar no olho é porque é ruim no negócio lá. Você já sabe o que é. E o jiu-jitsu, não olhou no olho, é porque o caráter não está aí. É ruim no negócio também. Então é isso aí. É isso aí. Com certeza. É fenomenal. É fenomenal. É um esporte que eu aconselho qualquer um, não arrependo um dia de ter entrado a treinar. Apesar de ter, não sei se foi por causa do jiu-jitsu, por causa da idade, certo. Eu tenho até começo de desgaste no quadril, coxoartrose. O que é isso? É um desgaste que dá na cabeça do fêmur. Mas isso veio do jiu-jitsu? Pode até ser, que eu não sou um cara assim flexível. Jiu-jitsu exige muita flexibilidade, entendeu? Aí às vezes de tanto ficar forçando, assim como tem amigos meus, faixa preta, ligamento do joelho estourado, menisco. Como no skate, olha, foi um assunto bom que eu nem pensei,
como no skate, né, as contusões, os acidentes Faz acabam parte. levando a parada do esporte, a ter que escolher, né, tomar escolhas. No jiu-jitsu acontece isso muito, cara, porque eu achava que o jiu-jitsu não, as pessoas ficavam tão fortes que eu não sei, né, tem de tudo. Não, porque assim, um exemplo, as finalizações são através de articulação. É o limite dela, Alavanca. onde o cara fala, não pode mais, pelo amor de Deus, para aí. Só que às vezes pega e Alô? passa 1 centímetro, 2 a mais do que a articulação aguenta. Então certo. são problemas que vai gerando com o tempo. Por isso que eu falo que hoje em dia eu já estou na fase que se eu estou lutando, eu vejo que uma posição está encaixado, é os 3 tapinhas. Não adianta eu querer forçar ali que eu vou me machucar. respeito a si próprio até, né? Si próprio e mérito do... Entendeu? Às vezes eu luto com pessoas menos graduadas, um faixa azul, um faixa roxa, já aconteceu de me finalizar, mesmo sendo um faixa marrom. É Entendeu? raro, é raro. Raro, mas acontece. Porque, então você diz que é um conhecimento, é tipo ler livros e livros e livros, a pessoa sabe mais, mas às vezes ela acaba esquecendo, é isso. Porque assim, como o jiu-jitsu é um trabalho do corpo, né? Querendo ou não, a gente usa o corpo como esporte. Tem dia que você vai estar mais cansado, tem dia que você vai estar mais lento, um dia vai estar mais com Isso dor. influencia. Influencia, com certeza, na luta. O rendimento. Só que 100% ninguém nunca tá. E você cuida da sua Ninguém alimentação como a família Grace cuida? Infelizmente não. Primeiro dia que eu pisei na academia, eu falei pra você, foi 23 de setembro de 99. São 23 anos quase. 99. Contando tudo, né? Musculação. Meu Deus, você tá há 23 anos lá? Não, praticando jiu-jitsu vai pra 9. Ah, ok. Só que o que eu quero entrar no assunto é da dieta. Ah, ok. Desculpa. Então, bem dizer, eu sou um Entendi. cara assim, sem vergonha, porque 23 anos treinando Não, e não você tem só pode disciplina. ser sem vergonha. Pra vir aqui tem que ser sem vergonha. É o mínimo, é o mínimo. requisito mínimo pra vir aqui. Tem que ser sem sem vergonha. É verdade. Porque 23 anos Bom sentido, hein, gente? pisando dentro de uma academia e não ter uma alimentação, não ter uma dieta, entendeu? Então você acha que o conselho para alguém que começa qualquer esporte agora é saber se alimentar, saber se comportar, o dormir é importante? Dormir é importante, com certeza. Você dorme bem, não? Hoje em dia eu durmo, mas eu cheguei a trabalhar 20 anos à noite. Das 10h30 da noite às 7 da manhã fazia. Você fazia? É? Fazia. Aí tinha Como dia é que que eu você ia pro chegava treino? morto, não dormia. Falava Mas pro professor, fazia. eu ia todos os dias. Isso é prova de determinação. Persistência. Um dos requisitos para o esportista do jiu-jitsu. Porque eu escuto muito do que eu assisti sobre a família Grace, que eles dizem que o jiu-jitsu não é uma atividade desportiva, é um estilo de vida. Estilo de vida, com certeza, estilo de vida. E o que seria um estilo de vida para você? Eu vou fazer essa pergunta cansado, eu vou sentar aqui. Conta aí, cara. O estilo de vida foi o que eu falei para você. Ele mexeu até com o método de pensamento. Suco de maracujá, você pega lá pra nós, cara? Porque foi aquilo que eu falei para você. Se eu não consigo te derrubar de um lado, eu vou derrubar para o outro. Certo. O que fez o jiu-jitsu abrir na minha mente em vários sentidos, desde uma coisa besta. Ah, eu vou desmontar esse microfone. Estou tentando desmontar por aqui. Não tá indo. Pera aí, alguma coisa errada tem. Certo. Então eu vou olhar desse lado. Oh, pera aí, tem um parafuso prendendo aqui. Certo. Você entendeu? Sim. É uma lógica boba que eu trouxe pra mim até. Não é boba boba. no bom sentido. Não é porque- boba, tudo na vida é isso. Até para resolver um problema numa conta. Sim. Não é? Se você tá quebrando a cabeça de um jeito, pera aí, é do outro jeito. Sim. Às vezes hoje em dia eu vejo assim pessoas com problemas desse tamanho tornam um problema imenso. Então um negócio você- tão simples, fácil de resolver. Entendeu? Então você me diz que uma pessoa que faz jiu-jitsu, que tem uma cabeça hoje equilibrada, porque ele aprendeu a se reconhecer, ele aprendeu a ver o lado bom das coisas, porque esse é a filosofia da família Grace, principalmente do jiu-jitsu, de achar a solução, não ficar vendo o que está sendo feito errado. Com certeza. Todo problema é feito para ser resolvido. Assim como o Hélio Gracie na Problemas época são inevitáveis, é isso? lutava com um cara mais pesado,
Só que ele sabia que se ele não conseguisse derrubar ele desse lado, ele ia derrubar do outro. Porque dizem que ele era o mestre da defesa. O que seria? É isso que eu vi, tá, Paulo? Eu estou perguntando para você como leigo. O que seria o seu mestre da defesa? Porque diz que o Kimura pastou, muita graça, ele pastou para finalizar ele. Porque funciona assim no jiu-jitsu, todo ataque tem uma defesa. Você entendeu? Certo. E isso que é estudado dia a dia, na arte, entendeu? Você me atacou, eu defendo, eu te ataco e Olha fica que nisso, um lindo ataca, esse o outro cara. defende. Olha esse cara que lindo, nesse movimento todo, vai dar até um meme. Ó, Vai. não, todo ataque tem uma defesa e o que eu vi lá é assim, quando ele treinou um dos filhos, um dos netos, ele falou, o neto dele falou assim, meu, eu tô irado na parada, eu quero dar uma surra em alguém. O Hélio falou assim, meu, pra que você vai dar uma surra em alguém? Qual que é o intuito? A gente tá aqui pra se defender, gente. Se defender. A gente tá aqui pra se defender, é isso? Tanto é que eu, assim, 9 anos treinando, dá pra quase 9, eu briguei uma vez só porque eu fui provocado ainda. E se você puxar na época dos Gracie, os caras, tem muitos assim que saíam até pra brigar na rua, entendeu? Por isso que o jiu-jitsu assim era mal visto na época, entendeu? Ah, eles era um eram esporte, encrenqueiros. isso, esporte de briguento, de encrenqueiro, entendeu? Coisa que foi mudando ao passar do tempo. Eles desafiavam. Desafiavam perante a sociedade. A sociedade via, tanto é que hoje em É dia... a história da sociedade. Às vezes as pessoas querem mostrar o que elas são, o valor delas. Pode ser isso, das artes marciais. Quando alguém faz alguma coisa de artes marciais, ela se sente mais segura, ela acaba gerando uma energia positiva. E essa energia emana, porque eu acredito nisso. Se você não quiser problema de vocês, daí você sai na rua, as pessoas não encrencam com você. Porque a sua cara, a sua face está mostrando que, meu, se mexer comigo vai dar Sou problema. bravo. Se mexer comigo, ferrou! Eu sou bravo de BH. Então, quanto à expressão, esse Everton aí que foi um do meu, é que era assim, funcionava assim na época. O Everton dava aula na parte da tarde e o Urso, que é o professor do Everton, que é o meu professor, dava aula à noite. Então, como meu horário só dava para mim na tarde, por isso que eu falo que ele foi meu professor até a roxa. Mas na verdade o nosso professor é o Urso. Você entendeu? Esse urso é famoso, hein, velho? Você acha que esse urso viria aqui falar? Será que ele encaixa na cadeira aqui pelo tamanho que eu disse? Ele vai tampar ele vai tampar a planta aqui atrás. Ele vai tampar o rapaz. Só vai trazer o rapaz e colocar aqui, porque diz que o rapaz é gigante. Quantos metros tem esse rapaz aí? Uns 8. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, é engraçado que a gente fala assim, né, falando até do professor, né, com muito respeito, né, que nem você falou, tem um coração de moça, a gente brinca até, entendeu? Então pelo você tanto diz, de conhecimento, sabe que eu pelo vi? tanto de técnica, é um cara que assim, Mas- eu acho que pra ele chegar a brigar, só se você bater nele. Mas né? sabe que eu percebi nesse meu estudo do jiu-jitsu? Porque eu faço esse programa todas as quarta-feiras, 10 da noite, por isso que é na noite com cava, é o único horário que eu posso fazer, porque eu sou professor de línguas, eu dou aula de línguas, várias línguas. Pra mim também, inclusive. Por acaso, não sei porquê, que eu não lembro o que a gente tá falando mesmo. O cara se perde todo Do professor. e joga bola pra nós. Que professor, cara? Do meu professor, você estava falando. Mas assim, é impressionante o respeito que a gente adquire. Não só entre os amigos ali no tatame, como até na rua mesmo, entendeu? Você sabe que você tem capacidade de derrubar, você sabe que você tem capacidade de bater. Se for para apanhar também, você vai saber se defender. Isso que é interessante, é melhor saber e não usar do que... Né? Pera aí, como é que é? Mas pensa bem, Do que precisar usar e não saber. não existe a necessidade. Não existe necessidade. Ela acaba não aparecendo, porque você sabe... Eu acredito que hoje em dia um bom diálogo resolve tudo. Um bom diálogo, entendeu? Uhum. E o bom diálogo acaba
saindo nas situações da vida comum, no trabalho com a mulher ou não, Carla? Isso daí acaba refletindo em todo o seu Com comportamento? certeza, para quem conhece mesmo, eu vivo muito bem com a minha esposa, tipo, nunca levantei a mão para ela, entendeu? Porque acontece desde o começo, a gente já se habituou a isso, entendeu? Que a partir do momento que perde o respeito, sou totalmente contra o casal que briga, um bate no outro, Certo. levantou a mão, perdeu o respeito, é uma vez só. Perdeu o respeito, você pode sair fora que Porque não tem mais relacionamento, é isso, não Carla? tem mais Porque relacionamento. Perdeu o já- Porque Porque alguma coisa está muito errada Tá ali. muito errado. Está muito errada ali. muito errado. E você acha que o jiu-jitsu mostra isso ou não? Mostra, é como se fosse uma educação. O jiu-jitsu ele acaba rompendo barreiras. É uma educação de comportamento, tanto em relação aos seus amigos, às mulheres, ao seu As trabalho. mulheres não, a mulher, viu? A mulher, desculpa. A mulher. Puta, eu tô no plural, né, gente? Plural. Eu tô no plural, né, gente? Eu sou professor, gente, às vezes eu me engano. Mas Isso reflete em tudo? Reflete em todo sentido da vida. Todo sentido. Eu assim, por isso que eu falei que, eu vou até repetir, que eu trouxe como uma filosofia de vida. Aham. Uma filosofia, uma religião até quase. Até minha fé mesmo, na religião que eu tinha, parece que dobrou. Hoje em dia, fazer alguma coisa errada, pensa 1000 vezes e não faço. Então é uma coisa de caráter. Caráter, com certeza. Com Então certeza. você pensa, alguém que faz jiu-jitsu há muito tempo, a maioria, se você fosse colocar em porcentagem daqueles que fazem jiu-jitsu, quais são aqueles de caráter íntegro? 90%, 95%? Porque, queira ou não queira, mesmo quem faz lá, pode ter um ou outro que não tem, né, gente? Com certeza, isso aí. Né, o cara Até tem um numa desvio religião. psicológico, Às né? vezes o cara segue uma religião e fala, fulano da religião lá traiu a mulher, roubou, sei lá, matou. Mas isso aí todo lugar tem. Todas as religiões É têm. ser humano. Dentro da academia tem também. Tem sempre aquele que é mais estourado, aquele que gosta de ir pra balada sábado à noite brigar. Certo. Assim como tem aquele que nem eu que tem como filosofia de vida, entendeu? Uhum. E a melhora contínua, né? Sempre a melhora constante, tanto no tatame como na vida. Então, o jiu-jitsu também traz isso, que é a melhora do ser, a melhora do intelecto também, ou não? Com certeza. E isso importa para o jiu-jitsu? Ter um intelecto mais desenvolvido? Com certeza, porque hoje em dia quem busca informações sai na frente. Além os do seus treino- amigos, os seus amigos de jiu-jitsu, eles buscam informações? Eles são cara alienados, só Buscam. vão lá para lutar? Tanto é que no dia de hoje eu estou treinando das 10h30 ao meio-dia a gente treina. E esse horário aí vai muito competidor. Entendeu? Os caras que treinam de manhã lá, eles curtem ir para campeonato mesmo, entendeu? Ah, tem uma tendência? Tem a tendência. Então Os que praticamente. levantam cedo são aqueles que. Os que cedo Bebe água madrugam. fresca. Os que cedo madrugam são aqueles que têm sucesso ou não? Eu acho que com certeza. Você acha que isso é Sai um uma passo na receita, frente. uma receita do universo? Com certeza. Sai um passo na frente. Não vai beber água suja, né, mano? Quem levantou primeiro, bebe água Eu limpa. gostei desse cara, velho. Bebe água limpa. Quem levantou primeiro, bebe água limpa, com certeza. Olha só a filosofia desse cara. Ó, eu sinto muito por vocês, porque eu tinha um assunto muito legal pra falar e eu esqueci. Mas ele salvou o nosso programa. Eu amo esse cara, eu quero ver quanto tempo a gente tem ali. Esse negócio vai dar pano pra manga, como dizem. É muita coisa pra falar. Muita coisa Eu pra agradeço ele porque ele trabalhou o dia inteiro. Ele saiu às 10 da noite para cobrir um amigo dele que estava de férias, para vir sentar aqui nessa parte dessa cadeira, de uniforme, de jaqueta Tomando uma água Arizona, mineral nessa tomando caneca, água mineral de que o passarinho não socorro. bebe. Tá aqui, ó. Só canário belga. Esse meu amigo que veio aqui quase doente, Quase. já melhorando Só na aguinha. com o seu cata-ovo profissional. Olha, ele tá com essa jaqueta. Vai começar a treinar jiu-jitsu também, viu? É? Olha, tô sendo convocado. Deixa eu Hoje só. eu vou, peraí. Você acha que não? Estamos gravando. Quanto tempo temos aí, Calma?
Estamos a 50 minutos. O tema jiu-jitsu é extenso. Vai ter que ter mais episódios. Eu adorei conversar com esse cara. A gente falou de muitas coisas a gente se perdeu, que é normal comigo. Eu sinto muito por vocês. Vocês colocaram no meu canal. Se fuderam! Se fuderam na vida! Colocaram no meu canal, se fuderam na vida. Aliás, quem se envolve comigo, sinto muito por eles. Ou aprende ou aprende. Ou aprende de forma positiva, ou aprende de forma positiva. Porque esse é o lema do jiu-jitsu. Vai ter muita gente vindo aqui. Eu, por acaso, encontrei algumas outras pessoas esses dias. Eu quero que ele aqui, esse Fábio Fela da Xuxa, venha aqui falar de novo sobre isso. Tem muita história do jiu-jitsu para falar, a gente falou de algumas. Eu peço respeito e licença à família Grace por ter falado o nome deles, porque eu acho que eles merecem isso. Eles merecem isso. O Fábio está aqui. Eu não faço jiu-jitsu, eu fiz jiu-jitsu por 3 meses em Bruxelas com um professor brasileiro, jiu-jitsu brasileiro. Eles me torceram o joelho, velho. Daí eu ando de skate. Isso que eu falo pra você, que hoje em dia eu já tenho essa visão. O cara tá começando, velho. Não tem por que pegar pesado com ele ali. Eu não tenho por que mostrar pra você que eu sou um faixa marrom. Entendi. Você entendeu? A minha filosofia hoje é isso. É um orgulho. É um orgulho. Entendeu? Por que eu vou te machucar? Machucou um parceiro de treino, amanhã um parceiro de treino a menos. Cara, é foda. Entendeu? Se a gente costuma treinar ali, a parte da manhã ainda não dá muito aluno, dá 4, 5, 6 alunos. Machucou 2, então você já está é 2 dizendo, a a gente menos. está voltando naquele assunto lá. Quem levanta cedo, prospera, e nem, nem todo mundo levanta cedo. Não é tão cedo, né? 10h30 lá, mas mesmo assim seleciona. Seleciona. E outra, não é só o horário de 10h30 lá, tem toda uma preparação antes, né? Você vai tomar um café 1 hora antes ali, fazer uma alimentação, você não pode preparar o kimono, entendeu? Arrumar, eu mesmo costumo lutar com protetor bocal, por mais que não tome soco, mas eu já ouvi falar posso usar protetor. Qual que é o carinho do kimono antes da gente terminar? O kimono é uma coisa que você olha pra ele e fala, meu, ele me representa, ele é meu corpo. No nosso caso, assim, no caso é a faixa, não é nem o kimono. A faixa é o seu corpo. Tem uma tradição antiga que eu ainda sigo ela, muitos acham besta, de então lavar a faixa. Me diz que é importante saber. É o lavar a faixa. Não pode lavar ou pode lavar? O kimono praticamente a gente lava todo o treino. Lava com homo, no máximo 2. Como é que é? No máximo a cada 2 treinos. No máximo a cada 2 treinos eu tô lavando o kimono. Mas a faixa em si, não se lava. Eu não lavo. E por que não? Que tá ali depositado o meu suor, a minha energia, tá tudo depositado ali. E ela vai se desgastando ou não? Com certeza, ela desgasta com o tempo. E tem gente que simula isso ou não? Porque tem de tudo na vida, né, gente? Tudo na vida, né? Hollywood infelizmente né? tem. É até chato falar isso, mas tem. O cara que rala a faixa na pedra. Ah, sério? Só pra dizer que a faixa... Eu ia passar a lixa se fosse pra fazer essa bosta aí, mas eu não ia fazer essa bosta porque eu não faço as bostas, velho. Mas aí o que eu vejo, ao meu ver, eu ia estar mentindo pra mim mesmo. Quem me conhece às vezes fala, pô, você treina jiu-jitsu há 9 anos quase e nem a orelha estourada tem. Isso é uma escolha. É uma escolha, um estilo eu de às luta. vezes falo um estilo de luta. Que eu não levo muita pressão também, estilo entendeu? de luta. Sim. E sim como muitos estouram dando pressão no parceiro de treino. Mas eu conheço gente assim que com 40, 50 dias de jiu-jitsu já tava com a orelha tudo estourada. Isso não é normal. Não é normal. Ele forçou. Forçou isso, entendeu? Ele ficou então uma coisa na parede de concreto. Sabe aquelas paredes chapiscadas no muro? O que você está fazendo aí, filho? Eu não então, tô acho assim, é um tema até que assim, ninguém comenta sobre esse tema de orelha estourada. É tabu. O que é um tabu na vida? É um tema que ninguém quer falar. Mas por quê? Para dar a impressão de lutador.
Dá a impressão, não, eu sou mal, eu sou o cara, eu sou pitbull, entendeu? Eu não tenho que mostrar nada pra ninguém. Isso. Tô com meus 40 anos ali, vou fazer esse ano, entendeu? Quem me conhece sabe o jeito que eu sou e Isso que importa. E eu procuro ensinar o pouco que eu aprendi. O pouco não, muito que eu aprendi. Aliás, esse era uma da filosofia dos Grace, ensinar aquilo que ele aprendeu. É. E você leva isso pra Com você? certeza, com certeza. Vamos finalizar esse programa está muito louco, estamos aqui com 1h04, muito bom. Esse cara é fenomenal, ele vai voltar mais vezes, Com certeza. Com certeza. Foi bem legal, não foi, cara? Mesmo ele estando super cansado, mas ele se renovou com nós, porque nós é nós. Nós estamos aqui em Socorro, cidade fenomenal, vocês podem visitar. Não achem minha casa, porque senão eu vou tomar um couro. Então é melhor assim. Agradeço todo mundo. Cava por cima do microfone. É mais. É nóis. Cava. Na Night com Cava. Se inscreve, deixa o like, hein?